Existem várias formas de representar conjuntos. Uma delas é a representação por intervalos reais. Normalmente, nós vamos representar os conjuntos dessa forma quando o conjunto tiver infinitos elementos entre dois elementos. Pode ser elementos próximos ou até um pouquinho distantes. Na verificação que existem infinitos elementos entre dois elementos, a forma mais adequada seria a de intervalos reais. Nos intervalos reais, essa representação ela pode ser geométrica quando a gente utiliza retas. Então, aqui eu tenho um exemplo de um conjunto, no conjunto A, em que os elementos desse conjunto, que fazem parte desse conjunto, eles partem do -1 e vão até o 3. Porém, tem alguns detalhes. Veja que no -1 a bolinha está aberta e no 3 a bolinha está fechada. Isso acontece porque o -1 ele não faz parte do conjunto. O número próximo ao -1 é o que vai fazer parte desse conjunto, mas o -1 não faz parte. Por isso a gente diz que o -1 não pertence ao conjunto A. No caso contrário do 3, que está com bolinha fechada, a bolinha fechada indica que o conjunto chega até o 3. O 3 é o limite. Então, o 3 vai pertencer ao conjunto A. Esse sublinhado entre o -1 e o 3 também indica que os elementos pertencem a esse conjunto. Então, o 2 ele está na parte do sublinhado, então ele pertence ao conjunto A. Assim como o 0. O 0 está após o -1, à direita do -1, então ele pertence ao conjunto A. Diferente dos números 4 e menos 1,5. O 4 está mais ou menos nessa posição, à direita do 3, aonde não há sublinhado. Então, ele não pertence ao conjunto A. O -1,5 está à esquerda do -1, aonde também não há sublinhado, então ele também não pertence ao conjunto A. Um outro exemplo que pode aparecer de conjuntos na representação geométrica é do 5 até o infinito. Ou seja, não tem dois números limitando o conjunto, apenas um, e claro, ele vai até o infinito. Nesse caso, como o 5 está com a bolinha aberta, o 5 não pertence ao conjunto B. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. -1, bolinha aberta. Toda vez que tiver bolinha aberta, esse número não pertence ao conjunto. E daí ele vai até o infinito. Então, qualquer número maior que 5, qualquer número que estiver à direita do 5, vai pertencer ao conjunto B. Então, exemplo 7, 1.000, 2.000, 3.000. Qualquer número à direita do 5 vai pertencer a B. E qualquer número à esquerda do 5 não vai pertencer a B. Então, o 4 está à esquerda, não está na parte sublinhada. O 4,9 também não. E o 0 também não. Então, esses três últimos não pertencem ao conjunto B, pois estão à esquerda do 5, onde não há o sublinhado. As representações por intervalos reais também podem ser de forma algébrica. Podemos usar a forma algébrica colchetes ou desigualdades. Então, eu coloquei aqui um exemplo geométrico e ao lado o exemplo algébrico. Então, nesse exemplo geométrico, o conjunto C vai do 0 ao 7. Então, o 0 bolinha fechada, o 0 pertence, e o 7 bolinha aberta, o 7 não pertence. Então, na forma algébrica por colchetes, eu escrevo os limites, que é o 0 e o 7, os limites que aparecem na parte geométrica. E daí o que vai definir bastante o conjunto são os colchetes. O colchete fechado, o colchete normal, indica que no 0 tem bolinha fechada. O colchete invertido, aqui fechando o 7, ele não está normal. O normal seria o colchete
fechadinho. Então, como ele não está normal, ele está fora do comum, então quer dizer que aqui o 7 ele está limitando com bolinha aberta. Então, é o que parece aqui na representação geométrica. Nessa outra representação algébrica, aparece o conjunto C, abre os colchetes, as chaves, e diz que x pertence aos reais, esse R reais, tem que ser reais, porque se eu colocar naturais, inteiros, racionais ou irracionais, vai estar excluindo algum número. E são todos os números entre 0 e 7, infinitos números. Ou seja, tem que colocar reais. Então, vejamos que os valores que fazem parte desse conjunto são os que estão à direita do zero. Então, eu posso dizer que esses valores são maiores que zero. E eles podem chegar a ser zero, porque o zero pertence ao conjunto. Então, eles são maiores ou iguais que zero. E, ao mesmo tempo, como eles estão à esquerda do 7, eles são menores que 7. Então, eu escrevo assim, que esses números, que são infinitos, então pode ser chamado eles de x, são maiores ou iguais que zero. Então, como tem bolinha fechada, põe um tracinho de igual embaixo do menor. E o x tem que ser menor que 7. Então, veja que aqui não tem o tracinho de igual, porque o 7 está com bolinha aberta. Vamos para mais um exemplo. Esse outro exemplo de um conjunto D, ele vai do menos 3 ao 3, porém o menos 3 não pertence ao conjunto, está com a bolinha aberta. Então, o conjunto D, eu coloco os limites na representação com colchetes. Tá? Então, vai do menos 3 ao 3. No menos 3, como é bolinha aberta, eu coloco o colchete invertido. No 3, como é bolinha fechada, eu coloco o colchete normal. Os valores que fazem parte desse conjunto são os maiores que menos 3. E como estão à esquerda do 3, são os menores que 3. Porém, como é bolinha fechada, eu posso dizer que esses números são menores, mas podem ser igual. Então, eu coloco um tracinho de igual embaixo do menor. Então, x maior que menos 3, menor ou igual que 3. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui, então, retomando o exemplo acima dado, que foi do 5 ao infinito. Então, o 5 está com bolinha aberta e vai até o infinito. Na representação com colchetes, então, eu vou colocar do 5 até o infinito. Então, coloca o símbolo do infinito. O 5, como é bolinha aberta, coloca o colchete invertido. O infinito é uma regra que sempre a gente vai utilizar, que sempre vai ser o colchete invertido. É como se fosse bolinha aberta no infinito, mas a gente não coloca bolinha aberta aqui no infinito. Então, do 5 até o infinito, nesse caso aqui, os dois abertos. E na outra representação, basta dizer que os valores que fazem parte desse conjunto são os maiores que 5. Então, a gente escreve x maior que 5. Não precisa dizer que o x tem que ser menor que infinito, porque a gente não sabe quem é infinito. Então, basta só dizer que ele é maior do que 5. E no último caso, no último exemplo, o conjunto F, em que o conjunto vem do menos infinito até o 4, incluindo o 4. Então, o 4 está com bolinha fechada, ele está incluso. Então, esse conjunto F ele vai do menos infinito ao 4. O menos infinito sempre colchete invertido. É uma regra, sempre vamos usar isso. E o 4, como tem bolinha fechada, então colchete fechado. E aqui, na outra representação, basta a gente dizer que o x, que esses valores que fazem parte do conjunto, são os menores e iguais que 4. Veja que aqui tem o tracinho de igual, por causa da bolinha fechada. Na de cima, vejam que não tem o tracinho de igual, porque é bolinha aberta. Então, como resumo, bolinha fechada inclui o conjunto,
Bolinha aberta não inclui o conjunto. Bolinha fechada, colchete normal. Bolinha aberta, colchete invertido. Infinito, sempre colchete invertido. Tá? E aqui embaixo, quando a bolinha estiver fechada no zero, ou no extremo, eu vou ter que colocar um tracinho de igual embaixo do menor. Quando for bolinha aberta, não coloca o tracinho de igual embaixo do menor. Então, essas são as representações de intervalos reais. Então, temos a representação geométrica, onde aparecem retas, e a representação algébrica, aonde vai ser por colchetes ou por desigualdades.